eu acabei de acordar e aí eu fui correndo conferir pra ver se eu não tinha sonhado que Resident Evil tava no DBD. E não, eu não sonhei, é verdade, mano. Hoje eu vou explicar tudo com um pouquinho mais de calma, porque ontem eu tava loucaço, empolgadaço. Pelo amor de Deus, caralho, meu Deus, eu não consigo, mano. Vida do Maierzinho de novo, que eu quero ver, mano. Que lançaram ontem, essas pessoas estão falando umas coisas que não tem nada a ver, então hoje eu decidi analisar com vocês, tirar umas dúvidas sobre quem é o cara que tá sendo enganchado, quem vai ser o killer e quem que vão ser os sobreviventes. A gente já tem bem claro quem que vai ser nas frases do Mathieu Côté, então já dá pra gente esperar certos personagens específicos e eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, tá bom? A gente já tem bastante provas pra isso. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Deus, é Resident Evil, cara. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Power Buttons, um dos nossos parceiros. Eles fazem várias coisas personalizadas, como mousepad e broches. E inclusive eles têm uma linha, uma edição de DBD lá, né? No caso eu tenho uma aqui, como por exemplo esse mousepad da Nia aqui que eu tenho, maravilhoso. Você pode comprar o seu, você pode pedir qualquer sobrevivente, qualquer killer no seu mousepad. Ou também você pode conseguir broches como esses aqui, por exemplo, do Spiny Chill, ó, que eu tenho. Você pode conferir a loja deles, o link tá na descrição. E se você quiser comprar, tem um cupom de desconto aqui do canal que é PowerMaier. Você vai ganhar um pouquinho de desconto lá na hora da sua compra, tá bom? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Seguinte, vamos começar do começo. Ontem teve um teaserzinho, que foi o teaser de parceria entre o Resident Evil e o DBD. Teve o discurso do Mathieu Côté, porém, antes disso teve algumas coisas também, que a gente já falou há muito tempo aqui no canal, em vários vídeos de teoria do Resident Evil, aonde no começo do ano o Mathieu Côté falou que a gente podia esperar sobre o aniversário. E é lá naquela frase que a gente começa a nossa especulação de quem vão ser os sobreviventes. Ele já meio que deixou bem claro lá. A gente teve a confirmação de que o que ele falou lá no começo do ano era verdade, sobre os Stars, não é mesmo? Então, lá no começo do ano, ele falou assim, ele queria dar novidades sobre o que ia acontecer no DBD esse ano, porém ele não podia falar. A única coisa que ele podia dizer é que a gente ia ver algumas estrelas impressionantes que iriam explodir nossas mentes no aniversário. E quando ele falou estrelas, ele falou stars, e aí ele disse that will blow your mind. E aí a gente esperou que ele estivesse falando stars de Stars do Resident Evil. As Stars são tipo uma unidade militar do Resident Evil. Alguns personagens do Resident Evil bem importantes pra história fazem parte dos Stars, que seria Jill, o Chris e o Wesker. Acho que esses três aqui são os mais importantes, no caso que a gente pode pegar agora assim rápido, que fazem parte dos Stars. Então se ele disse que nós vamos ver os Stars no aniversário, não faria o menor sentido se chegar a DLC no aniversário e não tiver os Stars lá. Então a gente já sabe que vão ter Stars nessa DLC. Então a gente vai ver a Jill, vai ver o Chris e talvez o Wesker como uma skin pro Chris. Só que é o seguinte, essa DLC, mano, tem tudo pra ser a maior DLC e mais cara que eles já fizeram até agora. Se a gente ficar brincandinho, essa DLC de Resident Evil pode ser muito maior do que a DLC da Netflix de Stranger Things, que tinha sido a maior até então. Se a DLC de Stranger Things foi a maior até então, que trouxe 2 Survivors e um Killer, imagina a de Resident Evil. Eu tenho certeza que vão ter 2 sobreviventes. É tipo assim, o mínimo para eles lançarem 2 sobreviventes. Até porque Resident Evil tem vários personagens importantes que são protagonistas em vários jogos diferentes. Então não tem como você escolher um. Até porque Resident Evil é uma franquia gigantesca, tem vários jogos. Então sim, a gente pode esperar 2 Survivors de certeza, mano, de certeza. Se eles não lançarem 2 Survivors, eles já sabem que a gente vai ficar decepcionado, porque essa franquia é grande. Não tem como eles lançarem um só. São 2 sobreviventes e eu tenho certeza que vai ser Jill e Chris, porque é um masculino e um feminino que fazem parte do Stars. E com isso eles podem lançar os outros, como a Claire, como a Ada Wong, o Leon e o Wesker, como skins lendárias, que são aquelas skins que se você usa, você transforma o personagem em outro personagem. A Jill, que vai virar a Ada Wong, que vai virar a Claire. Ou o Chris Redfield, que vai virar o Wesker ou o Leon. Então a gente vai ter, no caso, vários personagens, entendeu? Só que eu digo uma coisa pra vocês, cara. Eu tô sentindo que essa DLC vai ser tão foda, mas tão importante, tão foda pro jogo, que a Behavior vai meter o louco, mano. Eu arrisco dizer, mano, a gente pode até esperar que talvez venha 2 killers, cara. Tá, vamos lá, então, seguinte, vão ter 2 Survivors, vai ter skins lendárias e o Mathieu Côté falou que vão ter os Stars. Agora é o seguinte, eu te pergunto, quem vai ser o killer? Se a gente vai ter os Stars, logo nós temos que ter um killer que é o inimigo dos Stars. E aí a gente tem o cara que foi criado só pra matar os Stars, incansavelmente, o Nemesis.
Ele é uma arma de guerra feita pela Umbrella para matar os Stars exclusivamente. Ele não tem outra missão além de matar os Stars, a Jill Valentine, Chris, etc. Essa é a missão dele. Só que você sabe, eu já vi um vídeo de um rapaz falando o perigo de trazer o Nemesis como killer, porque vai estragar a história dele, porque ele só quer pegar os Stars, daí como é que ele vai querer pegar os outros Survivors? Então, aí é um pouco de falta de conhecimento na parte do Dead by Daylight, e aí eu vou refrescar a memória de vocês. O mundo do DBD é um outro universo chamado Universo da Entidade, que não tem nome, então a gente chama de Universo da Entidade. E nesse universo, as pessoas, depois de saírem dos seus mundos reais, vão para esse universo fazerem outras coisas diferentes do que elas faziam. Como, por exemplo, Pyramid Head, que não teria por que ir atrás da Cheryl, até porque ele não faz parte da mente da Cheryl lá em Silent Hill. Mas a entidade trouxe ele para o universo para servir a entidade e fazer o que a entidade quer, que é matar os sobreviventes. Então, no universo da entidade, ele faz o que a entidade quer. Assim como o Nemesis. Se ele morreu correndo atrás da Jill Valentine, o que acontece depois que o Nemesis morre? A entidade traz ele pro universo da entidade e fala, você vai fazer o que eu quero. E como o Nemesis foi criado para seguir ordens, ele vai se dar muito bem no universo da entidade, porque a entidade vai dar ordem para ele e ele vai seguir, porque é assim que ele foi criado, entendeu? Então Nemesis é o melhor personagem para se colocar no jogo agora. Como eu disse que eles podem estar metendo louco nessa DLC, por que eu disse isso? Que pode talvez ter 2 killers. A gente ia esperar até o dia 25 de maio pra saber qual seria a DLC, porque sempre foi assim, a Behavior sempre guardou a surpresa pro dia 25 de maio a gente assistir a live e eles revelarem qual vai ser. Aí agora, um mês antes, um pouco mais de um mês antes do aniversário, eles já revelaram o que vai ser. E aí eu pergunto pra vocês, o que eles estão guardando de surpresa então? Eu tenho quase certeza que a Behavior não ia entregar de mão beijada assim pra gente um mês antes, sem que ela tivesse certeza que ia ter mais surpresas pra gente lá no aniversário. Então tipo assim, eles avisarem que é Resident Evil, foi só um pedacinho, tem muito mais por trás ainda. Tipo assim, tem que ser muita coisa por trás pra eles poderem revelar um mês antes, entendeu? Porque eles não tem por que revelar antes, assim, sabe? Eu sei que faz sentido revelar no aniversário do Resident Evil, mas em compensação tem que ter alguma coisa por trás pra eles revelarem naquele dia, porque eles não iam perder a chance de ter surpresas no dia 25, então por que a gente vai assistir, entendeu? Então sim, eu ainda acho que tem coisa por trás, e por isso eu tô pensando que essa DLC vai ser bem grande. Então, partindo disso, algumas pessoas acham que o killer pode ser o Mr. X, pode ser o Licker, pode ser o Nemesis, porque o Mathieu Cote já avisou que vão ter os Stars no jogo, e que a gente vai ter nossas mentes explodidas. E a única pessoa que explode as coisas é o Nemesis, não é mesmo? Então, o Mathieu até adora usar palavras para descrever o que a gente vai ver. Stars é uma das palavras que agora a gente já sabe que ele realmente usou. Então, por que não blow, de explodir, não é mesmo? Agora vamos analisar o nosso querido teaser, que não é um teaser. Mas como assim não é um teaser? Então, esse teaser, ele é apenas um teaser de divulgação, de comemoração de aniversário do Resident Evil com o DBD. Ué, não entendi. Como assim, Marzinho? Me explica de novo. Aquele teaser que a gente viu, ele não tá mostrando absolutamente nada da nova DLC. Ele apenas mostrou que vai ter uma parceria em comemoração a 25 anos de Resident Evil e em comemoração a 5 anos de DBD. E daí apareceu que quem comprava ganhar um brochezinho lá da Umbrella. É isso. Foi aquilo. Esse teaser foi exclusivamente feito para anunciar a parceria entre as duas empresas na Livestream Showcase. Ele é um teaser feito pro Showcase. Então aquele cara que tá no teaser não é o Ethan, galera. Tem gente achando que é o Ethan, não é o Ethan, é o Felix. Você pode olhar pela roupa dele, é a roupa do Felix. E se você ainda tiver dúvida, escuta a voz do cara que tá sendo enganchado no teaser e a voz do Felix quando é enganchado. É a mesma voz, é o Felix, gente. Mas enfim, naquele teaser a gente tem um detalhezinho. Além de que é o Felix enganchado com o símbolozinho da Umbrella, a gente consegue ouvir os zumbis em volta, que eu acho que são meramente ilustrativos. Eu não sei se vai ter zumbi no mapa. Eu gostaria muito, velho, que tivessem alguns zumbis perambulando pelo mapa, ou tipo, pelo menos na parte de fora, tentando derrubar uma cerca como uma animação, que nem aqueles corpos mexendo em Silent Hill. Botar uns zumbis tentando quebrar uma parede no novo mapa de Resident Evil. Mas tem um detalhe nesse teaser, que é o mapa. Aquele mapa ali que tá mostrando não é um mapa de Resident Evil, aquilo sim é a Floresta Vermelha. E pra quem não sabe, a Floresta Vermelha tem 2 variantes e ela ainda não recebeu o update gráfico. E eles têm um mês mais ou menos pra lançar as 2 Florestas Vermelhas, os 2 Pântanos e Haddonfield. 5 mapas. E recentemente eles lançaram 5 mapas de uma vez só.
atualizados, que foi o Cold Wind. Com o Macmillan também foi 5, com o Auto Heaven também foi 5, então nada impede deles lançarem na próxima atualização a Floresta Vermelha, mais o Haddonfield e mais o Pântano, tudo junto pra finalizar os updates antes de lançar o Resident Evil. Só que a gente consegue ver que sim, aquela ali é a Floresta Vermelha e aparentemente ela tá diferente. Então já podemos esperar a Floresta Vermelha como próximo mapa. E por favor, não venha a Floresta Vermelha no lugar do mapa do Resident Evil, porque a gente já tá cansado de ficar sem mapa. E essa DLC é grande demais pra vir sem mapa. Algumas pessoas me perguntaram qual seria o poder do Nemesis. Cara, então, já fizemos vários vídeos de teorias aqui, inclusive já falamos sobre qual seria o poder dele. E eu não acho que trazer uma bazuca para o jogo seja um problema, não. Tem muita gente tipo, ai, vai trazer uma bazuca? Ai, que ridículo. Mano, para. Calma, não é difícil fazer uma bazuca pro DBD, é só fazer uma bazuca que atire em linha reta, que seja difícil de controlar e que tenha um bom cooldown pro killer esperar. E pronto, ela tá bem equilibrada, ela pode não matar na hora, mas ela pode explodir um gerador, por exemplo, e dar dano em área e machucar as pessoas, com um cooldown bem grande. Enfim, o Nemesis tem outras armas, ele tem um lança-chamas, que aí a gente pode pegar nossa referência do killer da comunidade, o incendiário, que é um killer que a gente criou esperando que ele lançasse chamas, literalmente fogo. Que é um killer que não tem ainda no DBD, que lança fogo. E o Nemesis poderia fazer esse papel de lançar chamas. E além disso, ele também tem seu tentáculo, que poderia servir para puxar os sobreviventes, assim como o Deathslinger, porém de uma forma mais rápida, mais prática e um pouquinho mais difícil de controlar. E eu ainda acho que o Nemesis poderia ser um killer 4.6 e 4.4 em alguns momentos. De acordo com os seus poderes, ele poderia pegar a bazuca só quando a fúria dele estiver libertada, tá ligado? Quando ele fala Stars, enche a barrinha toda até o 100%, e quando ele fica puto, ele pega a bazuca, vira um killer 4.4 e ele pode atirar umas 3 vezes com um bom cooldown e com dificuldade de mira, tá ligado? Tipo um main event do Trickster, só que poderoso. Seria uma boa ideia. Já que ficou bem claro algumas coisas aqui que a gente pode esperar, comenta aqui embaixo o que você achou. E eu tô muito empolgado mesmo, cara, ainda não consigo acreditar que a gente acertou, mano. É, mano, vai levar chebada na cara quem duvidar, hein. Um grande abraço pra vocês e Maierzinho saindo.